Muito bom dia, graça e paz a todos, que Deus seja louvado e engrandecido mais uma vez em nossas vidas. Hoje é dia 5 de abril, primeiro dia da semana, um domingo muito gostoso, temperatura agradável de outono, e é um momento de mais uma vez estarmos celebrando ao Rei dos Reis. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Vamos orar e pedir a graça de Deus sobre nossas vidas, rogar ao Pai que nos conceda a sua misericórdia, que nos conceda a sua compaixão, que possa derramar sobre nós a tua infinita bondade. Quero convidar você então, junto com a sua família, junto com os seus, para que possamos todos juntos neste momento fazer uma oração. Precioso Deus, inigualável Senhor, Pai, nós glorificamos ao Deus, o Senhor, nesta manhã. Queremos te render graça pela tua compaixão, Pai querido, pela sua misericórdia, pela sua graça imensurável. Obrigado porque o Senhor já nos concedeu mais uma semana. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos abençoou. E agora, Senhor Deus, iniciamos, ó Pai, um novo dia, uma nova semana, Senhor Deus, buscando a sua presença, querendo, Senhor Deus, ouvir a sua palavra, querendo, Senhor Deus, apresentar-te, ó Deus, cânticos de louvores, de adoração a Ti, Senhor, para o engrandecimento do Teu nome. Muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã tão linda. Nós aqui, ó Deus, agradecemos. Aqui te honramos. Tributamos, ó Deus, ao Teu excelso nome, porque Tu és o Senhor, Tu és Deus, Tu és, ó Pai, o Criador do universo. Ó Deus, nós, do nosso coração, te rendemos graças. Dizemos a Ti, ó Deus, muito obrigado, porque, Deus, os Teus feitos, as Tuas maravilhas, são inigualáveis, ó Pai. O Senhor, ó Pai, concede vida, o Senhor dá força ao cansado, o Senhor, ó Deus, restaura, ó Deus, o ferido, o Senhor, ó Pai, sustenta o abatido, a Tua mão poderosa tem alcançado, Deus, e acolhido tantos quantos, ó Deus, estão sem esperança. E glorificamos ao Senhor, Pai, pelo Teu grande amor. Fique conosco, Pai, esta manhã. Fale, Senhor Deus, ao nosso coração. Que onde chegar, ó Deus, essa transmissão, todos possam ser abençoados, ó Deus, por Ti. Que a Tua mão, que a Tua graça alcance tantos quantos outros, ó Pai, estão tendo acesso, Senhor Deus, a essa transmissão. No amor de Jesus, eu quero agradecer e orar nesse instante, hoje e para todo sempre. Amém. Se você tem um pedido de oração, eu vou pedir para que você coloque o pedido aqui, tá bom? A Beth vai estar acompanhando a transmissão e aí você coloca o pedido, ela vai anotar no final da mensagem, então eu cito os pedidos para nós estarmos orando. Mas eu peço a fineza a você que você escreva aqui o pedido de oração, tá bom? E aí a Beth anota no final da transmissão, por aqui mesmo, todos nós juntos vamos estar orando por cada um desses pedidos. E aí esses pedidos serão postados no grupo da família IBM. E aí nós todos vamos participar, deste momento de oração pelos pedidos aqui anotados. Nessa semana nós estivemos em um relógio de oração. Iniciamos na segunda-feira às 18 horas e encerramos na sexta-feira às 18 horas esse relógio de oração. Foram 96 horas de oração, e nós glorificamos a Deus por esses irmãos que estavam ali empenhados orando. Então, por favor, se você tem um pedido de oração, coloque aqui mesmo, tá? Nessa transmissão, você aí vai lá nos comentários, coloca o seu pedido de oração, a Beth anota, e aí ao término da mensagem nós vamos estar orando, ok? Combinado assim? Então vamos lá? Deus abençoe a todos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo essa manhã, no livro do profeta Miqueias, capítulo 7,
versículo 18 e versículo 19. Vou repetir. Livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e versículo 19. Miqueias 7, 18 e 19. Vou abrir a minha Bíblia. Amém? Profeta Miqueias, capítulo 7, verso 18 e verso 19. O texto diz o seguinte, ou assim está escrito: Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permanece irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vou repetir a leitura. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão dos remanescentes da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A irmã Helena, também Vicente, está conosco. Deus abençoe. Bom, o tema que eu escolhi para hoje, para esse nosso alimento espiritual de manhã, para essa nossa reflexão, o tema que eu escolhi é quando Deus abre suas asas. Quando Deus abre suas asas. Queria contextualizar um pouco sobre o profeta Miqueias. O profeta Miqueias, ele é contemporâneo de Isaías, profeta Isaías. Miqueias foi um profeta da pequena cidade de Moresete, localizada nas colinas de Judá, entre Jerusalém e o mar Mediterrâneo. Seu ministério profético se deu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Provavelmente ali durante a segunda metade do século 7 antes de Cristo. Ele recebeu a incumbência de manter o povo de Deus vivo para Deus e atento à sua voz. Essa foi a missão dada a Miqueias, de manter o coração daquele povo, o povo de Deus, um coração vivo, um coração atento à voz desse Deus, deste povo. Essa era a incumbência dele. Assim como outros profetas, o profeta Miqueias usa as palavras para colocar em ordem a vida moral e a vida espiritual do seu Deus, né? O povo de seu Deus, né? Ele tentou com a palavra, ministrando a palavra, colocar em ordem a vida moral e a espiritual do povo de Deus, objetivando construir, né, ou reconstruir, melhor dizendo, o que a desobediência demoliu. A desobediência daquele povo, a idolatria daquele povo, ela arruinou, destruiu, né, o que aquele povo tinha de melhor, que era o aspecto moral e o aspecto espiritual. Por exemplo, a moral, ele é um atributo nosso, né? Por exemplo, se você está na rua e tem uma barraca de frutas, e aí naquela barraca de frutas na calçada, você percebe ali que tem algumas frutas, uma maçã, peras, banana, laranja, uva, só que você não encontra ali um vendedor. Você só encontra a barraca sem alguém ali presente e com as plaquinhas dizendo quanto custa, né, cada uma daquelas frutas. E aí você percebe que naquele momento que não tem ninguém do lado da barraca para vender, você percebe que é uma opção sua, uma decisão sua, pagar ou não pagar por
por aquela fruta, porque não tem ninguém ali. Então, moral é aquilo que você faz, independentemente se tem alguém olhando ou não. Você age com a sua moral. E você pode ali, naquele momento, pegar uma fruta, deixar o dinheiro ali no caixinha e ir embora, ou pegar uma fruta e não pagar e ir embora. Independentemente de se tem alguém ali ou não, você age de forma correta, certa. Você pegou, você pagou. Mas isso é uma moral. Você faz a sua vida, as suas atitudes é baseada na moral. Então o que estava acontecendo naquela época, que a moral do povo ela estava em frangalhos. O povo já não fazia mais as coisas de forma correta, né, e digna, certas, assertivas, conforme a palavra de Deus e conforme se espera do povo de Deus. Então estavam fazendo de tudo que é jeito. E a parte espiritual, que o povo estava em idolatria. O povo estava afastado de Deus. O povo já não cumpria mais os sacrifícios, os holocaustos, com o coração sincero. Estavam fazendo de forma muito mecânica, automática. Não refletiam acerca daquilo. Isso estava prejudicando a vida espiritual daquele povo. Então a incumbência do profeta Miqueias era colocar essas coisas em ordem. Reconstruir, porque a desobediência a Deus foi que levou aquele povo a viver uma vida de moral precária, né, e de uma vida espiritual tal como a sua vida moral. Precária, em frangalhos, afastada completamente de Deus. O texto que nós acabamos de ler, o versículo 18 e o versículo 19 do capítulo 7 de Miqueias, ele descreve uma oração do profeta, uma intercessão em favor do seu povo. Há alguns estudiosos que entendem que não se trata de uma oração, se trata de uma declaração. E outros estudiosos entendem sim que, na verdade, embora também seja uma declaração, mas ele é produto de uma oração do profeta. Para nós, neste momento, o importante é o conteúdo, ou dessa declaração ou dessa oração, que nós vamos então ver cada uma dessas fases dessa oração, dessas pequenas partes da oração, que é importante a gente olhar para ela, né? Com um olhar espiritual, com um olhar de Deus, o que Deus quer falar conosco através dessa oração ou dessa declaração. O profeta, então, ele faz uma intercessão em favor do povo. Por quê? Porque devido à situação precária que Judá vivia naquela época. Só para você ter uma noção, naquela época os ricos exploravam o povo comum, os mais pobres. Aqueles ricos, eles exploravam, né, o povo comum, os mais pobres. Alguns outros ricos, que eram proprietários de terras, eles usavam a extorsão e o serviço de advogados implacáveis para forçar os fazendeiros de porte menor a sair de suas terras, a abandonar as suas terras. Além de alguns ricos explorar os mais pobres, outros ricos eles usavam a extorsão. E por serem advogados, em alguns casos, advogados implacáveis, porque eles forçavam, né, a barra contra os fazendeiros de menor porte para abandonar suas terras, fugir das suas terras e eles tomarem posse dessas terras. Uma outra situação encontrada por Miqueias é que o povo era manipulado também, espiritualmente. O povo se encontrava numa situação tão precária que ele descreve em todo o seu livro cada uma dessas situações. Por exemplo, acompanhe comigo no capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Capítulo 1, versículo 8 e versículo 9 do mesmo livro de Miqueias. Lá vai estar escrito assim: por causa disso, chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja, pois a ferida de Samaria é incurável e chegou até Judá. O que Miqueias está dizendo? Miqueias está aqui, assim como Isaías, Amós, Oséias,
são profetas que tiveram sua proeminência profética, o seu ministério profético, mais voltado para o Reino do Sul. O Reino do Sul era nação Judá e capital Jerusalém. O Reino do Norte, o país era Israel e a capital era Samaria. Então o reino foi dividido lá na época de Roboão. Você vai encontrar isso lá no livro de Reis ou no livro de Crônicas. Logo depois que Salomão ele deixa o reinado e Roboão, seu filho, assume. Então você vai encontrar essa divisão do reino com Roboão e Jeroboão, que era um servo então de Salomão. Então o que ele está dizendo? Que os pecados, as transgressões que se encontrava em Samaria, em Israel, acabou de chegar nas portas de Judá. Judá também estava ali, de alguma forma, sendo semelhante a Samaria. E aí você percebe que a Assíria, que era um poder bélico, militar, uma potência militar da época, ela invadiu a Samaria, invadiu Israel e destruiu toda aquela nação, o Reino do Norte. E Miqueias está agora também anunciando, também alertando ao povo, olha, o que aconteceu com Israel, com Samaria, está próximo de acontecer também com Judá e Jerusalém, por conta que os pecados e as transgressões de Israel, de Samaria, estão às portas, chegou a Judá. E na continuidade do versículo, ele diz o seguinte: o flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Então, se não já bastasse toda aquela situação dos ricos explorando os pobres, outros ricos extorquindo os proprietários de menor porte, manipulando o povo espiritualmente, os outros pecados e as outras transgressões que se encontravam em Israel e Samaria também estavam sendo encontradas em Judá, em Jerusalém, como diz o próprio profeta. Você ainda consegue observar essa situação no versículo 12 e no versículo 13 do mesmo capítulo 1 de Miqueias. Olha o que ele diz: porque a moradora de Marote sofre pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laquis. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Olha, ele está dizendo que o que estava em Israel se achou também em Judá, em Jerusalém. E assim como o pecado, estava presente em Israel, Israel foi castigado, Israel sofreu por conta disso, não seria diferente com Judá. Então Judá estava recebendo um alerta prévio para que eles se espelhassem em Israel, em Samaria, que foi destruída, foi invadida pelo Império Assírico, e portanto eles deveriam se arrepender, deveriam retornar ao Senhor, confessar os seus pecados, pedir perdão a Deus e receber a compaixão e a graça do Senhor nosso Deus. Isso é mais notável ainda. Eu quero que você compartilhe aí no capítulo 2, verso 1 e verso 2. Olha lá o que está escrito: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos, e roubam-nos, cobiçam casas, e arrebatam-nas. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Então ele está alertando: ai daqueles que quando estão dormindo, intentam, maquinam contra outra pessoa.
e os fazem à luz do dia. É a decadência, é a falência moral e espiritual daquele povo, porque o povo não refletia sobre aquilo, né? Está na lei que não podemos maltratar o próximo, né? Temos que amar o próximo, temos que amar a Deus, está na lei. E eles não refletiam acerca disso, prejudicavam o seu próximo. E à luz do dia, ao invés, antigamente eles até faziam escondidos, às escondidas, mas agora já nem às escondidas mais. Faziam de qualquer jeito, à luz do dia, nem se importavam. Tamanha era a precariedade e a falência moral e espiritual daquele povo. No versículo do mesmo capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, ele vai dizer o seguinte: mas, ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes. Como quem volta da guerra, vocês tiram as mulheres do meu povo, de seus lares agradáveis. De seus filhos, vocês removem a minha dignidade para sempre. Olha a situação daquele povo. Olha a situação daquele povo. Há uma outra referência dessa precariedade, dessa falência moral e espiritual, dessa desordem. No capítulo 3, verso 1 ao verso 3, assim está escrito. Capítulo 3, verso 1 a 3. Então eu disse: ouçam, vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e cortam-no como se fosse carne para a panela. Essas eram as atitudes, os comportamentos de Israel, que também estavam sendo encontrados em Judá, em Jerusalém, a filha de Sião. Esses eram os comportamentos encontrados em Judá, em Jerusalém, semelhante ao que estava e que foi a ruína de Samaria e de Israel. Olha a situação precária, a falência moral e espiritual daquele povo, o povo de Deus, o povo escolhido, a menina dos olhos de Deus, o povo adquirido, a nação santa, este povo abençoado de Deus, que o Senhor os tomou para si. Essa era a situação deste povo. Alarmante, né? Me faz pensar, e acredito que você deva estar pensando também, como pode um povo separado por Deus, um povo abençoado de Deus, um povo que se chama pelo seu nome, chegar a uma situação dessa? Tão precária, tão alarmante, uma desordem moral e espiritual sem precedentes. Devemos pensar. É uma situação muito complicada. Ainda no versículo 5 do mesmo capítulo 3, diz o seguinte: assim diz o Senhor aos profetas, que fazem o meu povo desviar-se. Quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa com quem não lhes enche a boca. Do versículo 1 ao versículo 3, ele fala da questão dos líderes, dos governantes, líderes, sacerdotes. Então, os 5 primeiros versículos do capítulo 3 está dizendo acerca dos governantes, dos líderes das tribos, dos sacerdotes, que ao invés de abençoar o povo, ao invés de orientar o povo, de conduzir o povo aos seus mandamentos, à obediência aos preceitos de Deus,
eles levavam o povo ao erro, à destruição, à decadência moral e espiritual. Os sacerdotes aqui, diz o texto, que eles proclamavam paz quando lhes davam o que comer. Quando não, eles proclamavam guerra santa. Isso é muito perigoso, porque eles davam para o povo aquilo que o povo queria ouvir. Eles não exortavam o povo. Eles não cuidavam do povo. E cuidar, necessariamente, não é passar a mão na cabeça. Cuidar, amar, necessariamente, não é falar tudo o que querem ouvir. Não é só com palavras amáveis. Não é só com flores. Há momentos que devemos, como líderes, sacerdotes, autoridades, conduzir o povo de maneira séria. Eles não estavam sérios ali, porque eles não estavam comprometidos com a palavra de Deus, porque aqui é uma exortação. No versículo 9 a 12 do capítulo 3, você consegue aí observar que isso é uma situação que se complica cada vez mais. Olha o que está escrito, Miqueias 3, versículo 9 ao versículo 12. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constrói Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam a troco de suborno. Seus sacerdotes ensinam por lucro e os seus profetas adivinham em troca de prata. Percebam? Vocês conseguem perceber? A decadência, a falência, a precariedade da vida moral e espiritual daquele povo, ele está se referindo a Israel, a Samaria. Mas que esses pecados aqui estavam às portas de Jerusalém e de Judá. Tudo que estava em Israel e em Samaria estava sendo também praticado em Judá e em Jerusalém. Esse é o alerta. Ele está falando sobre os líderes, sobre os governantes, sobre os sacerdotes. Olha que complicado. Seus líderes julgam a troco de suborno, recebiam suborno. Seus sacerdotes ensinavam por lucro e os seus profetas adivinhavam em troca de prata, sem comprometimento com Deus. E o que é pior, finalzinho do versículo, e ainda se apoiavam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. Na contramão daquilo que Deus levantou Miqueias para alertar o povo, para ministrar o coração do povo, para exortar o povo. Eles diziam: não, de forma alguma, o Senhor está conosco, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça irá acontecer conosco. Eles falavam isso para o povo, e o povo estava bebendo isso, estava se alimentando disso. Bom, vamos viver a nossa vida como vivemos até aqui, com a moral decaída, com a espiritualidade em frangalhos, com a falência espiritual e moral. Vamos viver assim, porque como diz os profetas, nada vai nos acontecer, nenhuma desgraça vai chegar à nossa tenda, à nossa porta, porque o Senhor é conosco. Mas o contrário nós encontramos, o Senhor não era com eles. O Senhor levantou Miqueias para exortá-los ao arrependimento, exortá-los a se arrepender dos seus pecados, a confessar os seus pecados, a abandonar os seus pecados para alcançar misericórdia. Eles declaravam acreditar em Deus,
mas agiam como os piores idólatras. E tampouco deram atenção a Miqueias, quando os assírios esmagaram o reino do norte, que é Israel. Israel, Samaria, foi esmagada, destruída pelo Império Assírico. E essa mesma Assíria tentou exterminar e destruir Judá e Jerusalém, nos tempos do rei Ezequias. Você vai encontrar também no livro de Isaías, no livro de Reis, Crônicas. Senaqueribe, o rei da Síria, tentou invadir a Judá e Jerusalém, 20 anos depois que destruiu a Israel. E Deus ali os livrou. Mesmo assim, quase sendo invadidos e destruídos pelo rei da Síria, eles não estavam aceitando. Eles não estavam obedecendo às ordens e os preceitos de Deus. Muito menos estavam dando atenção para o que Miqueias, levantado, comissionado por Deus, a exortar e alertar aquele povo, eles não estavam dando atenção. Você pode ver uma referência dessa destruição da Síria com Israel e Samaria no segundo livro de Reis, capítulo 17. É uma boa referência para o seu estudo com relação à destruição do reino do norte. Tá? Você pode procurar lá. Naquela época do profeta Miqueias, não faltava profetas para profetizar a paz. Miqueias exortava o povo, alertava o povo, e um monte de outros profetas falsos, eles profetizavam a paz. Enquanto Miqueias está falando, arrependam-se, voltem-se para Deus, outros profetas diziam, de forma alguma, nós devemos continuar a viver como estamos vivendo, porque o Deus é conosco, nenhuma desgraça vai acontecer a nós. Nós estamos em paz. Enquanto que Miqueias dizia, em nome do Senhor, que, versículo 12, olha o que ele dizia, em nome do Senhor, Miqueias. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Essa era a mensagem de Miqueias. Os profetas, os falsos profetas, diziam, não, é um tempo de paz, é um tempo de prosperidade, é um tempo de vivemos abundantemente. Nenhuma desgraça vai acontecer a nós. Enquanto que Miqueias falava, acordem, alerta, despertem. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Esse era o resumo da mensagem de Miqueias, alertar o povo. Cabe aqui, queridos, ressaltar, porque o tema é quando Deus abre suas asas. Você viu que o contexto que Miqueias encontrou em Judá, em Jerusalém, era muito precário. Era uma decadência moral e espiritual. Nós devemos nos perguntar como é possível o povo de Deus, nós, povo de Deus, chegarmos a uma situação dessa. Como foi possível? Ainda é possível isso acontecer? O que provocaria a sermos uma nova Jerusalém, uma nova Judá dos tempos atuais? Decaídos de forma moral e espiritual. Falidos moralmente dizendo e espiritualmente dizendo. O que provocaria a nossa decadência? Nós devemos refletir acerca disso, porque hoje nós que somos o povo de Deus.
Atualmente somos nós, os que estamos vivos. Nós somos o povo de Deus e devemos refletir acerca da sua palavra. Uma coisa que cabe ressaltar, justamente para eu fazer agora as aplicações desse tema, quando Deus abre as suas asas, nós devemos aqui ressaltar que em Miqueias, nenhum outro profeta, nem Miqueias, Oséias, Amós, Isaías, qualquer um desses profetas, eles não transmitiam de forma exclusiva apenas mensagem de destruição. A mensagem de destruição não era exclusiva. Havia-se também a mensagem de salvação. Isto é, a mensagem de salvação era inseparavelmente entretecida à proclamação de juízo. Isto é, mensagem de salvação e mensagem de juízo estavam interligadas. Deus ministrava uma mensagem de juízo, mas também uma mensagem de salvação. Você pode perceber isso no capítulo 2, vai lá no capítulo 2, verso 12 e verso 13. Aqui, embora Miqueias já ministrou, já exortou, já alertou o povo, ele também traz uma mensagem de salvação. Olha comigo, capítulo 2, verso 12 e verso 13. Eu vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá barulho de muita gente. Aquele que abre o caminho irá diante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. Mensagem de salvação. Em meio à mensagem de juízo. Por que isso? Porque Deus ama. Deus amava, ama e continuará amando este povo, o seu povo. A palavra de Deus nos diz que Deus, ele exorta aquele quem ama, o filho que ama. Deus tinha amor por Judá e por Jerusalém. Então está dizendo, acorda, meu filho, desperta, arrependa-se dos seus maus caminhos. Volte-se para mim, porque eu te amo. Se você tomar essa atitude de se arrepender dos seus pecados, confessá-los e retornar para mim, ou voltar-se para mim, eu vou te restaurar. Eu vou te abençoar. Isso é uma mensagem de salvação para aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos. Há uma frase que ela está ligada, ou dizem quem falou essa frase é Russell Shedd. Eu tentei pesquisar aqui para ver a veracidade, se realmente foi Russell Shedd que disse essa frase, está ligada a ele. Diz o seguinte: avivamento tem suas raízes no arrependimento. Onde não há arrependimento, não haverá avivamento. Vou repetir. Dizem que a frase é de Russell Shedd. Avivamento tem suas raízes no arrependimento. Onde não há arrependimento, não haverá avivamento. Então, quando nós temos aí uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança, ela vem do arrependimento. Porque, segundo a frase, o avivamento, ele tem raiz no arrependimento. Logo, quando se arrepende, há uma mudança, porque arrependimento é mudar.
Você estava indo para a direita, para a falência, para a decadência moral, você se arrepende, retorna por outro caminho, e há um avivamento em você. Você passa a ler a palavra de Deus, a orar, a buscar a Deus, e agora viver viver de forma digna, de louvor e adoração a esse Deus. Então essa palavra avivamento na nossa vida, como foi na vida deles, deveria ser, ela emanou do arrependimento. Quando o povo se arrepende, e aí você vê lá em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Quando houver arrependimento, vence o avivamento. Quando Deus abre as suas asas. Eu quero aqui então, de todo esse contexto, 5 razões que confirmam essa graça de Deus, essa bondade de Deus, esse amor aos arrependidos. Como o profeta Miqueias vai nos ministrar. Lá no versículo 18 do capítulo 7, que foi o texto que nós lemos, você abre aí, nós encontramos no versículo 18, no versículo 19, nós encontramos 5 razões. 5 razões pelas quais aquele povo deveria se arrepender e assim ter um avivamento. Porque Deus, ele abre as suas asas de amor, ele abre as suas asas de misericórdia, de bondade, de compaixão. Mas quando Deus faz isso? De que forma Deus abre suas asas sobre nós? Miqueias, no versículo 18 do capítulo 7, que foi o texto que nós lemos, ele vai dizer o seguinte: quem é comparável a ti? Quem é comparável a ti? Quem é semelhante a ti? Onde está o Deus que pode ser comparado ao Senhor? Miqueias encerra o seu livro com esses versículos, 18, 19, versículo 20. No 18 ele diz: quem é Deus semelhante a ti? Quem é comparável a ti? Em outras palavras, onde está o Deus que pode ser comparado a ti? A resposta é bem óbvia. Não há outro Deus como ti. Ou como tu, melhor dizendo. Não há outro Deus como tu. E por que não há outro Deus como tu? Aí nós vamos ver as 5 razões. Que ninguém pode ser comparado ao nosso Deus. Ninguém pode ser nivelado, equiparado a Ele. E aí nós encontramos então essas 5 razões que as pessoas se arrependem e recebem um avivamento. Estão ligadas porque ninguém pode ser comparado a Ele. A primeira razão porque não podemos comparar ou não há outro Deus que se compare a Ele, a primeira razão é porque Deus perdoa os pecados. Olha lá no texto. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado? Quem é comparável a ti, que perdoa ou perdoas o pecado? Podemos comparar algum outro Deus a ti? Não há comparação, porque só Ele é Deus. E por que só Ele é Deus?
Aqui no texto ele dá 5 razões. A primeira é que porque ele perdoa os pecados. Ele perdoa a iniquidade. Isto é, a carnalidade, a depravação, a maldade humana. Nenhum Deus pode ser equiparado, nivelado a ele, porque só Deus pode perdoar os nossos pecados, as nossas iniquidades, a depravação humana, a maldade humana. Só Deus pode perdoar os nossos pecados. Só Deus. Ninguém, não existe outro Deus que possa possuir o mesmo valor que o nosso Deus. Porque só o nosso Deus perdoa pecados. Ninguém pode igualar-se a Ele. Não existe nenhum outro Deus capaz de perdoar os nossos pecados. Sabe o que eu observo aqui? Porque nessa oração, ou nessa declaração de Miqueias, ele poderia dizer: quem pode ser comparado a ti? O Senhor criou os céus e a terra. O Senhor criou o universo. O Senhor fez o povo andar em mar seco, atravessou o mar vermelho. O Senhor faz milagres, o Senhor faz sinais, realiza prodígios. Percebe que ele não usa essas expressões? O que ele usa é algo pessoal, que ele também se enquadra. Isto é, somente o meu Deus pode perdoar os meus pecados, a minha depravação, a minha maldade, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Somente Ele pode me perdoar. Ele traz para o plano pessoal. Quem é que pode se comparar a ti, Senhor? Porque só o Senhor tem poder para perdoar os meus pecados. Só o Senhor pode me perdoar. Ninguém mais. Como foi que Deus me perdoou? Jesus empunhou os nossos pecados no madeiro. Os cravou na cruz do Calvário. Deus deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Em Gênesis capítulo 22, no sacrifício que Isaac iria fazer o sacrifício a Deus, Abraão iria oferecer Isaac em sacrifício a Deus. Isaac perguntou para o seu pai: nós temos aqui a lenha, o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão disse: Deus proverá para si um cordeiro. E no momento ali do sacrifício, Deus disse para Abraão não fazê-lo. E quando ele olhou, tinha lá um cabrito, um cordeiro, um carneirinho, do lado, nos arbustos ali no mato. E aí então ele pegou, retira Isaac do meio do holocausto, coloca o animal e oferece sacrifício a Deus. Gênesis 22, Isaac, o filho, se salvou. E quem morreu no holocausto foi o carneiro, o cordeiro. Lá na cruz é o carneiro, o animal, que se livra. Quem morre é o filho. O filho se faz o cordeiro, se torna o cordeiro pascual por mim e por você. Vou repetir, ele empunhou os nossos pecados no madeiro e os cravou na cruz do Calvário. Só Deus pode perdoar os nossos pecados. Por essa razão que ninguém pode se equiparar a Ele. Essa é a primeira razão. Ninguém pode se comparar a Deus, porque só Ele pode perdoar os pecados. Essa é a primeira razão.
Por isso que se você se arrepender dos seus pecados, você pode desfrutar de um avivamento. Porque quando você se arrepende dos seus pecados, Deus abre as asas da sua misericórdia. Deus abre as asas do seu amor, da sua graça e da sua compaixão. Segunda razão que nós encontramos no texto, além de Deus perdoar os nossos pecados, Deus esquece das nossas transgressões. Olha lá o texto. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do seu remanescente da sua herança? Ele perdoa os nossos pecados, como também ele esquece as nossas transgressões. Ele passa por cima da nossa rebelião contra ele. Ele esquece a culpa do nosso passado. Sua justiça, a sua ira, ela é justa. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados, nos nossos deleites, vivíamos conforme a nossa vontade humana, carnal, vivíamos conforme as nossas paixões. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2. E ele nos amou. Então ele passa por cima da nossa rebelião. Ele esquece as nossas transgressões. E passa por cima. A sua ira, a sua ira, ela é justa. Sua justa ira poderia nos fulminar. Poderia. Mas ele tem a sua ira, ela se esfria rapidamente. Esquecer as nossas transgressões é esfriar a sua justa ira rapidamente. Porque senão ele nos fulminaria. Nos destruiria com sua ira. Mas a sua ira, ela se esfria rapidamente. Ele, em outras palavras, ele torna o olho cego, o ouvido surdo, para nos perdoar e para esquecer as transgressões. O apóstolo Paulo, quando escreveu também a carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 26, ele diz o seguinte: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Veja bem, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira pertence a Deus. A vingança pertence a Deus. Mas a ira, como a tristeza, como a raiva, ela vem até nós. E nós que vamos decidir o que fazer com ela. E o texto está nos ensinando, nos exortando, irai-vos, porque isso é quase impossível, ou é impossível de não irar-se. Contudo, não peques. Não permita que o sol se ponha sobre essa ira. Ou seja, não deixe essa ira protelar-se muito, postergar-se muito. Acabe com essa ira, esfrie essa ira. Esquece, apazigua. Então é isso que ele faz. Ele não permite que o sol se ponha sobre a sua ira, ele esfria a sua ira. Ele esquece as nossas transgressões. Ele passa por cima da nossa rebelião. Por essa razão que ninguém pode ser comparado a ele. A sua ira é justa, mas a sua ira se esfria rapidamente. Porque se não fosse isso, o que seríamos de nós? O que seríamos de nós? Se a sua ira não se esfriasse?
se ele não retirasse a sua ira, se ele não esquecesse das suas transgressões, o que seria de nós? O que seria de nós? A terceira razão que nós encontramos aqui, que quando a pessoa se arrepende, recebe o avivamento, porque Deus abre as suas asas da compaixão, da graça, da misericórdia e do amor sobre nós. Quando nós nos arrependemos e passamos a ter um avivamento, é porque essa terceira razão vai afirmar veementemente que além dele perdoar os nossos pecados, esquecer as nossas transgressões, Deus não retém a sua ira para sempre. Ele não permanece irado para sempre. Ele não continua irado para sempre. Por quê? Porque ele não alimenta e nem permanece indignado por muito tempo. O que é alimentar? Você está irado com alguém, está com raiva de alguém. E aí, se você não perdoa a pessoa que te fez o mal, se você não libera o perdão para aquela pessoa que te pediu perdão, ao invés de você liberar ou pedir o perdão, se você se alimentar, na verdade você está fazendo com que a ira permaneça. Você vai dando alimento, você vai dando corda para essa ira. E essa ira vira mágoa, raiz de rancor, ódio. Isso vai alimentando o seu coração, o seu coração vai ficando obscurecido de tanta ira, de tanto ódio, de tanta raiva, de tanta mágoa. Você retém a ira. Deus, ele não retém. Ele não fica continuamente irado. Ele não se alimenta da ira. Porque se assim o fizesse, o que seria de nós? O que seria de mim? O que seria de você? Quando você não perdoa alguém que te fez mal, ou quando você não libera o perdão para aquele que está te pedindo perdão, você está alimentando a ira. E com essa ira, ela dá lugar à raiva. Da raiva, a mágoa. Da mágoa, o ódio. Do ódio, o rancor. E daqui a pouco, o seu coração está tão duro como uma pedra. Está tão escuro que nem consegue se enxergar mais. Você perde a sua humanidade. Porque você fica alimentando a ira. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo liberar perdão. Lembre-se que você foi perdoado. Lembre-se que Deus se esquece da minha e da sua transgressão. Lembre-se que Deus não retém a ira. Uma quarta razão que Deus, quando nós nos arrependemos e vivemos um avivamento, quando Deus abre as suas asas de compaixão, quando Deus abre as suas asas de misericórdia, quando Deus abre as suas asas de amor, quando você é perdoado, quando Ele esquece as suas transgressões, quando Ele não retém a ira sobre você, porque Ele não alimenta-se da ira. A quarta razão é porque Ele tem prazer na misericórdia. É por isso que Ele não pode ser comparado com nenhum outro Deus, ou nenhum Deus pode ser equiparado a Ele, nivelado a Ele, semelhante a Ele. Porque Deus é o único Deus, e por ser o único, Ele se deleita na misericórdia. Ele tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer em mostrar sempre o seu amor.
Este é o prazer dele, de mostrar o seu amor, deleitar-se na misericórdia, prazer na misericórdia. Eu vou chegar bem pertinho de você. Aqui, chega perto. Uma das especialidades de Deus é a misericórdia. Deus é especialista em ser misericordioso. Uma das especialidades de Deus é ter a misericórdia. Como Ele é misericordioso comigo, com você, com todos nós. É por essa razão que Ele não pode ser equiparado com ninguém. Ele se deleita na misericórdia. A misericórdia é também ter prazer na sua benignidade. A misericórdia é um dos atributos de Deus, um atributo comunicável. Nós temos na teologia sistemática atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os incomunicáveis, a onisciência, a onipotência, a onipresença. Os comunicáveis, amor, misericórdia. A misericórdia é um atributo comunicável. Ele se comunica conosco, ele se relaciona conosco através da sua misericórdia. Os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao seu caráter divino, de acordo com a sua autorrevelação, e que nos ajuda a entender quem é Deus. Deus de amor, Deus de misericórdia. Saber, meus irmãos, quais são os atributos de Deus é muito importante para nós. Para nós entendermos esse Deus verdadeiro, glorioso e poderoso. Porque também a misericórdia, ela é um atributo do amor. Está ligado ao amor. É um atributo que revela a compaixão e a piedade de Deus. Porque Deus não pode ser comparado a ninguém, ou ninguém pode ser comparado a Ele. A quarta razão é porque Ele tem prazer na misericórdia. Você pode ver o texto. Esquece as transgressões do remanescente da sua herança. Tu não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar o seu amor. Em outras traduções está, tem prazer na misericórdia, deleite-se na misericórdia. Ele sempre quer mostrar o seu amor. Essa é a quarta razão. A quinta e última razão, que quando você se arrepende dos seus pecados, quando você recebe o avivamento, Deus abre as asas do amor, da misericórdia, da graça, da compaixão. E a quinta razão, porque Ele não pode ser equiparado com ninguém, ou ninguém pode ser nivelado a Ele. A quinta razão é porque Ele tornará a apiedar-se de nós. Novamente terás compaixão. Ele voltará a ter compaixão de nós. De novo terás compaixão. Eu li aqui em 3 traduções diferentes. Tornará a apiedar-se de nós. Novamente terás compaixão. Ele voltará de novo e terás compaixão. Você vai ver isso lá no versículo 19. De novo terás compaixão de nós. Significa que Ele já teve compaixão antes. Tornará a apiedar-se de nós. Tornará. Novamente. Voltará. De novo. Isto é, Ele já fez isso outrora. Antes, Ele já havia feito isso. Ou tido misericórdia, compaixão e graça. Isso significa que Ele teve compaixão de nós. Terá outra vez e terá muitas outras vezes. Por isso, que na continuidade do versículo 19, por Ele ter feito isso antes, fará agora
e fará muitas outras vezes. Por isso Deus é capaz de pisar, sepultar. Na minha tradução, que é a NVI, ela vai dizer: pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Pisar, sepultar as nossas maldades, atirar, lançar todos os nossos pecados nas profundezas do mar, do esquecimento. Porque Ele tornará a apiedar-se de nós. Novamente terá compaixão. Só por quê, querido? Você errou hoje, pediu perdão, reconheceu seus erros, confessou seus pecados, Deus está te perdoando. Pastor, se acontecer com isso comigo de novo, semana que vem, se você reconhecer os seus pecados e confessá-los, voltar-se para Deus, receberá o perdão. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel para vos perdoar e purificar de toda a vossa iniquidade. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel para vos perdoar e purificar de toda a iniquidade. Ele fez isso ontem, faz isso hoje e fará eternamente. Desde que você se arrependa dos seus pecados, confesse-os diante de Deus e receba então os abraços de Deus. Quando Deus abre suas asas de compaixão, de graça, de amor, de benevolência, de bondade sobre a sua vida. Deus não pode ser comparado a nenhum outro. E nenhum outro pode ser comparado a Deus. Porque, por essas 5 razões, a primeira delas vou repetir: Ele perdoa o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Ele esquece as nossas transgressões. Ele não retém para sempre a sua ira. Ele tem prazer na misericórdia. E por último, Ele tornará novamente, voltará de novo a ter compaixão do seu povo. Eu gosto muito desse texto de Miqueias, porque tal como a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, há uma semelhança nessa carta com o livro profético de Miqueias. Ambos começam com a ira de Deus contra o pecado, mas encerra com o perdão de Deus para o pecado. Ambos os livros, carta e livros, os escritos, iniciam com a palavra de Deus contra o pecado, mas encerram-se com uma palavra de Deus para o perdão dos pecados. Quando Deus abre as suas asas sobre nós, de amor, de graça, de misericórdia, de bondade e de compaixão. Quem é um Deus que pode se equiparar ao nosso Deus? E eu concluo que você abra a sua Bíblia, lá mesmo em Miqueias, agora no capítulo 6 e no versículo 6 e no versículo 8. Vou encerrar com esse texto. Miqueias ainda, só que no capítulo 6, verso 6 a verso 8. Olha o que ele diz. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Com que eu poderia comparecer? Deveria eu oferecer holocaustos e bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros? Com 10.000 ribeiros de azeite? Devo eu oferecer o meu filho mais velho
por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. É isso que ele exige de nós. Deus tem prazer na obediência e não no sacrifício. O sacrifício deve ser um reflexo da nossa obediência. Deve refletir a nossa obediência. Quando eu sacrifico, quando eu faço algo para Deus, é reflexo daquilo que eu já tenho aqui. Quando eu adoro, é porque eu já o adoro aqui. Tudo que eu realizo para Ele, por Ele, é porque eu já tenho aqui. Primeiro eu obedeço, depois eu faço qualquer outra coisa a Ele. A adoração é um estilo de vida. Faça da sua vida um estilo de adorador. Obedeça. Volte-se para Deus. Arrependa-se dos seus pecados. E Deus, com sua graça e compaixão, sempre estará abrindo suas asas de amor para mim e para você. Que Deus, então, nos abençoe nessa manhã com a sua palavra. Amém? Quero aqui dar mais um salve aqui para algumas pessoas que também estiveram conosco. Minha irmã Cláudia, né? Também está aí conosco. Elivan e Rose, é um casal muito abençoado, amigos de longa data. Rose e Elivan, um beijo, querido, no coração de vocês. Um abraço também aos meninos, ao netinho também. O Anacleto, sempre conosco, está lá no Ceará. Glória a Deus, querida. O pastor José Rocha. Pastor José Rocha é um amigão mesmo do peito, está conosco aí. Um abraço, querido, ao amigo e a toda a sua família. Pastor Cláudio Santana também está conosco. Um abraço, pastor Cláudio. Esposa também, colega de profissão, né? Esposa, família também, Deus abençoe. Irmã Gessina. A irmã Gessina está lá no Rio de Janeiro, região dos Lagos. Deus te abençoe também, querida, por estar aqui conosco também. Deus abençoe todos vocês. A prima do irmão Getúlio, Nena, também, nós vamos orar. Não esquece. Tá? Amém? Nós vamos orar agora por alguns pedidos. Tá? Eu vou falar alguns pedidos aqui que já passaram, nós vamos estar orando agora. A Marina aqui está pedindo oração também pelos irmãos da terceira idade. Certamente, Marina, vamos aproveitar também e orar por isso. Então, pedido de oração. Nós vamos orar pela prima do irmão Getúlio, Nena. Está com um processo de câncer, meus irmãos. Vamos estar orando pela Nena. Ela é prima do irmão Getúlio. Neto da irmã Maria José, né, nossa diaconisa da igreja. O neto dela é o Guilherme. Vamos estar orando também pelo Guilherme. Tá bom? Ele anda com dor de garganta, está inflamado, né? Essa gripe aí, nós temos que tomar cuidado. Também vamos orar pela nossa diaconisa, a irmã Fátima. Esteja orando pela irmã Fátima, ela é diaconisa da igreja. Vamos orar pela saúde dela, pela irmã e pela família dela também. A irmã Helena, agradecer por mais um ano de vida. A irmã Helena fez aniversário essa semana. Que Deus abençoe, né? Mais um ano de vida aí, com outras primaveras também virão, né, querida? Deus te abençoe. Vamos estar orando aí por esses irmãos, tá bom? Quero que você acompanhe aqui comigo a oração. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua infinita graça e pela tua misericórdia, Senhor. Nós te louvamos, Pai eterno, porque o Senhor tem nos sustentado. Queremos apresentar, Senhor Deus, a vida da prima do irmão Getúlio, a Nena, Senhor. Neste processo, ó Pai, que foi acometida, Senhor Deus, de câncer. Pai querido, o Senhor é o médico dos médicos. Além, ó Deus, de ser um Deus que não pode ser equiparado, ó Deus, a nenhum outro, e nenhum outro pode ser equiparado a Ti. O Senhor é um Deus que é o médico dos médicos, Senhor. Pai querido, eu te agradeço, Pai, e te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, a vida da Nena, Senhor Deus. Seja cuidando, Senhor Deus, desse processo que ela está, ó Pai, enfrentando, Senhor Deus, desse câncer. O
Senhor, o Senhor possa estar visitando, Senhor Deus, ela possa estar sentindo a sua presença neste momento. Pai querido, que o Senhor possa falar ao seu coração, trazendo, Senhor Deus, esperança para ela, trazendo, Senhor Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, para que ela possa crer no teu poder, crer no teu nome, Senhor. Nós proclamamos, ó Deus, nós rogamos, ó Deus, as suas misericórdias sobre a vida dela. Pai, nós queremos também, ó Pai, pedir pela vida da irmã Maria José, que apresenta, Senhor Deus, a vida do seu neto, Senhor Deus, o Guilherme. Esteja cuidando, Senhor Deus, da vida do Guilherme, Senhor Deus, desse pequeno príncipe, Pai. Cuida da vida dele, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, da sua saúde, para que ela não venha se agravar. Põe as tuas mãos, Senhor Deus, de poder sobre a vida dele agora, neste momento, Pai. Assim, Deus, também te peço, Deus, pela vida da nossa diaconisa, irmã Fátima, Pai. Seja abençoando a sua vida, abençoando, Senhor Deus, a sua saúde, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que a tua filha tem orado, tem clamado ao Senhor pela sua saúde e pela sua família. Seja abençoando suas filhas, abençoando seus netos, a sua irmã, a irmã Conceição. Coloco todos, ó Pai, diante de ti nesta hora, seus genros, ó Pai. Cada um deles, ó Pai, esteja debaixo da sua graça e da tua proteção. Queremos, ó Deus, também apresentar em gratidão a vida da irmã Helena, Senhor Deus. Ó Pai querido, muito obrigado pela vida da tua filha, que fez mais um ano, Senhor Deus, de vida. Muito obrigado que o Senhor concedeu, Senhor Deus, mais um aniversário a ela, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, nós te glorificamos, ó Pai, por isso, Senhor Deus. Queremos também apresentar, ó Pai, a vida da mãe da irmã Tânia, Senhor Deus. Ó Deus, a vida da irmã Tânia, Senhor Deus, a sua mãe. Cuida, Senhor Deus, dessa senhora. Cuida da vida dela, Pai. Ó Espírito Santo do Senhor, esteja visitando, Senhor Deus, essa serva do Senhor. Cuidando dela, Pai, para que ela sinta a sua presença, sinta a tua proteção, Senhor Deus. Eu quero orar, Senhor Deus, nesse instante, ó Deus, pelos irmãos de idade feliz. Esses irmãos, ó Pai, que são mais vivenciados, mais experimentados na vida, Senhor Deus, que tem mais idade, Senhor. São nossos idosos, nossos anciãos, ó Pai. Abençoe a cada um deles, ó Pai. Esteja cuidando, Senhor Deus, da saúde. Esteja cuidando, Senhor Deus, da vida deles, ó Pai. Eles estão tendo que ficar mais em casa. Estão, ó Deus, em isolamento social. Alguns ainda têm o privilégio de estar em isolamento com alguns familiares. Mas há outros, ó Deus, que estão sozinhos, sem ninguém, apenas se comunicando, ó Deus, pela internet, apenas se comunicando pelo telefone. Pai querido, que o Senhor possa se fazer presente, eles se sintam, ó Deus, com o Senhor, que a solidão vá embora, Senhor Deus, que a angústia, Senhor Deus, seja afastada e que a alegria, Senhor Deus, da tua presença, Senhor Deus, que a alegria seja a força deles, ó Pai. Os abençoa. Quero orar, Senhor Deus, e encerrar vida pelos médicos, Senhor Deus. Nós queremos orar pela vida dos médicos, a vida dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, Senhor, daqueles que trabalham, Senhor Deus, nos MLs, ó Pai, aqueles que trabalham, Senhor Deus, nos cemitérios como coveiros, segurança, ó Pai, pessoas que trabalham em comércio, pessoas que trabalham em mercado, Senhor Deus, pessoas que guardam a vida destas pessoas. Nós apresentamos a Ti nesta hora, nós oramos, ó Deus, no nome precioso do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Eu quero então desejar para você um excelente domingo, que você possa ter aí um ótimo almoço, uma tarde de descanso, e eu encontro com vocês aqui às 19h15 para mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Quero desejar aqui, tá? Um excelente domingo. Beijo e cheiro no seu coração. Deus abençoe.